Alô. Pessoal, não está dando para sentar todo mundo? Acho que tem que pôr tem umas cadeiras lá no fundo. Seria importante sentar todos. Aqui tem aqui um marco. Aí, quem está aqui? Para mim. Pessoal, primeiramente quero agradecer a presença de todos. Como nós desmanchamos a plenária, tivemos que nos ajustar aqui. Mas eu quero dizer que é com muita alegria que a gente recebe todos vocês. Eu tinha convidado o nosso vice-presidente para tomar um café. Em São Paulo, eu falei, não vou em Brasília. Ele falou, não, tudo bem. Aí quando ele marcou, ele falou, eu vou aí. Quando ele falou, vou aí, portanto, o nosso sindicato tem que estar presente. Por isso que eu fiz o convite a todos, para que estivesse aqui no dia de hoje, exatamente para receber o vice-presidente Geraldo Alckmin e dizer que o Geraldo Alckmin sempre foi e sempre será o amigo da Federação da Alimentação do Estado de São Paulo. Já esteve aqui por várias vezes, eu já fui em Brasília por várias vezes e já estivemos em São Paulo por várias vezes, até dentro de uma padaria. Na época, o Geraldo Alckmin estava sem partido, então não tinha escritório. Então ele recebia a gente na padaria, muito próximo de onde ele morava. Passava a pé e ia para a padaria, a gente reunia lá, conversava e tal, trocava ideia. Então esse é um homem que é da casa, independente de falar do político. Para mim, no Brasil, o político é o Geraldo Alckmin. Homem sério, honesto e simples. Pessoa que faz questão de estar no meio de todos. Dentro dos seus limites, fez tudo o que pôde. E agora, como vice-presidente, eu nem vou falar da nossa cidade de Jacutinga, o tanto que ele fez. Inclusive, tem em construção lá uma obra muito forte, que foi destinada pelo Geraldo Alckmin. Mas dizendo assim que, para nós, a importância é que ele é amigo da alimentação. Ele é nosso amigo. Não é o vice-presidente da República que está aqui, é o nosso amigo e que é vice-presidente da República. Já foi vereador, já foi prefeito, já foi deputado federal, já foi governador, vice-governador, governador quase que 4 anos praticamente, né? E agora é vice-presidente da República. Eu falei, Geraldo, me diz uma coisa, na padaria essa conversa. Como é que você vai fazer? Eu nunca votei por Lula, rapaz. Aí ele falou assim, para eu também não. Na política essas coisas. É o entendimento para o bem do país. E graças a Deus que nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin dirigindo o nosso país também. Então, mais uma vez, uma salva de palmas. E eu vou passar para ele a palavra para que ele faça para algumas coisas sobre nós, mas antes, porém, vou pedir para o Wilson, que é o nosso secretário, fazer a leitura de um documento, praticamente de sugestões, né, que vai fazer a leitura para que possa entregar, então, para o nosso vice-presidente. Bom, tá ok? Boa tarde para todos, para todas. Boa tarde, vice-presidente, né, excelência. A gente está habituado com o doutor Geraldo Alckmin, governador do nosso estado de São Paulo, a gente não perde o hábito, mas é uma satisfação muito grande tê-lo aqui na nossa casa. Ofício 027, Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, 10 de agosto de 2026. Excelentíssimo senhor Dr. Geraldo Alckmin, digníssimo vice-presidente da República Federativa do Brasil. Excelência, com todo o respeito e acato,
dirigimos-nos a Vossa Excelência para informar que a diretoria e o Conselho de Representantes da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado de São Paulo, como representantes dos trabalhadores do Grupo Sindical da Alimentação do Estado de São Paulo, por ocasião das negociações salariais, vem encontrando dificuldade com o segmento empresarial, no que se refere às condições salariais de emprego e por melhoria da vida familiar. Diante disso, realizamos reuniões em nossa base sindical, inclusive com a colaboração de sindicatos de outros grupos, à busca de sugestões que vão além do âmbito sindical, que a seguir tomamos a liberdade de transmitir a Vossa Excelência, por entender ser essenciais ao dia a dia dos trabalhadores, como segue: estimular a produção nacional por meio das compras públicas e da política de conteúdo local. Fortalecer o investimento público em infraestrutura social e produtiva, incluindo transporte, energia, habitação, saúde e educação. Ampliar o papel do BNDES e dos bancos públicos como indutores do investimento produtivo. Revisar a lei de patentes para combater abusos de propriedade intelectual que dificultam a produção nacional. Garantir a proteção dos empregos como condição para acesso aos programas de enfrentamento dos impactos das medidas protecionistas, com fundo de compensação e programas de transição para trabalhadores afetados pelo comércio internacional. Fortalecer a organização sindical para assegurar a negociação coletiva dos setores atingidos pela concorrência externa. Estabelecer estratégia para ampliar mercados e consolidar novas cooperações econômicas. Revisar acordos internacionais que fragilizam a indústria nacional e os direitos dos trabalhadores. Fortalecer o Mercosul como instrumento de integração econômica e desenvolvimento regional. Agradecendo a visita de Vossa Excelência à nossa sede, nesta oportunidade, aproveitamos o ensejo para cumprimentar o trabalho que vem desenvolvendo no governo federal. Parabéns, meu filho de Araújo, presidente da Federação. Vou deixar um pouquinho aqui. Agora com a palavra o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Estimado Euclides de Araújo, presidente da FETIASP, a Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado de São Paulo, Marcos Araújo, Campinas, Jonas Gomes de Araújo, Cosmópolis, Wilson Manzon, Marília, José Emílio Confessor, Itapira, Luiz Carlos Ramos, Santa Rosa de Viterbo, Orlando dos Santos, Porto Ferreira, Edivaldo Santos Silva, Rio Claro, Fânio Luiz Gomes, Piracicaba, Arthur Bueno Júnior, Limeira, Robinson Davis Jimenez, Franca, Iago Gonçalves Pereira, São José do Rio Preto, Marco Aurélio Morales, Colina, Marcelo Oliveira, Santos, José Gonçalves da Silva, Presidente Prudente, José Luiz Cláudio Capivari, Edivaldo Pereira Monte Gestal, Claudinei Viúna de Oliveira Maracaí. Saudar aqui todas as lideranças da indústria, dos trabalhadores da indústria da alimentação, agradecer o convite, Araújo, para estar aqui com vocês, agradecer a presença de cada um de vocês, trazer uma mensagem aqui breve para ouvi-los aí um pouco, mas destacar alguns avanços que nós tivemos. Nós estamos com o menor desemprego, 5,4%, e com uma inflação em torno de 4,5%.
4,6%. No mês passado, mês de julho, o IPCA de julho deu 0,06%. E o que puxou para baixo foi preço de alimento. Então caiu o preço de tomate, batata, deu uma reduzida. Isso é importante, porque geralmente, quando a inflação está baixa, o desemprego está alto. E quando o desemprego está baixo, a inflação está alta. Chama taxa de desconforto. E nós estamos com desemprego baixo, 5,4%, e inflação chegando ali no teto, que é 4,5%. Então, a outra é um ganho de massa salarial. O salário mínimo vem nesses últimos anos, todo ano crescendo acima da inflação. Isso é importante até para aposentados e pensionistas, porque quase mais da metade dos aposentados e pensionistas às vezes ganham um salário. Então, o salário mínimo ter aumento acima da inflação ajuda a melhorar o poder de compra, melhorar a vida da população. O imposto de renda, quem ganhava R$3.000 pagava imposto de renda, então zerou. Quem ganha até R$5.000 não precisa mais pagar imposto de renda, e quem ganha até R$7.350 reduziu o imposto de renda. A gente sabe que tem muita gente com problema de endividamento e a taxa de juros está muito alta, né? Taxa de juros muito alta. Então o governo lançou um programa de desenrola para quem está endividado. Tem gente no cheque especial, no crédito rotativo, juros altíssimos, possibilitando renegociar a dívida, 1,9% ao ano de juros, e um desconto que passa de 60%. E possibilita utilizar até 20% do fundo de garantia para poder abater a dívida. Então, permite utilizar desde que seja para abater a dívida. Estamos trabalhando para reduzir a taxa Selic, mas está no ritmo pequeno ainda, né? 0,25 cada reunião do Copom, que é pouco. Então, vamos fazer um esforço para poder reduzir ainda mais. A indústria, há 40 anos no Brasil, o Brasil sofre um processo de desindustrialização, 40 anos. Eu fui prefeito na década de 70. A minha cidade fica no meio, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então é a região mais industrializada do país. É o Vale do Paraíba. Você sair de Guarulhos, é uma fábrica do lado da outra na Dutra. Metalurgia, siderurgia, alumínio, avião, automóvel, química, alimento, eletroeletrônica, defesa, é um mar de fábrica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu me lembro, nas fábricas da minha cidade, Vilares, Alcan, tudo da década de 70, chamado Milagre Brasileiro. O Brasil crescia 12% ao ano. De 80 para cá, o agro deu uma disparada, mas a indústria tem dificuldade. Custo Brasil. Difícil competir com a Ásia, especialmente Índia, China. Eles têm custos muito baixos, carga tributária baixa. A Índia, 20% do PIB é carga tributária. Na China, é 22% do PIB é carga tributária. Um rigor fiscal impressionante, tem tamanho. A China, 1,4 bilhão de pessoas, a Índia, 1,5 bilhão de pessoas. Tecnologia de ponta, então você tem tecnologia, custo baixo e escala, tem tamanho, então não é fácil competir. Nós lançamos, então, com o presidente Lula, em 2023, quando ele assumiu o ministério, a NIB, Nova Indústria Brasil, para recuperar a indústria, que vinha em decadência
há 40 anos com dificuldade de competitividade. É claro que depois que você fica rico, você desindustrializa. Ficou rico, ficou caro, a indústria vai embora. Vai para o lugar que produz mais barato. Foi assim. Só que nós ficamos caros antes de ficar rico. E aí você custa o Brasil alto, indústria difícil de você competir. Então a gente consegue no agro, ninguém compete com o Brasil, mas dificuldade a hora que industrializa. Então o que nós fizemos na nova indústria Brasil? Então primeiro uma indústria inovadora, ou seja, estimular inovação. Quem pesquisa, desenvolvimento e inovação, você reduz taxa referencial, é 2% ao ano, para você inovar. Por exemplo, há uma mudança demográfica no mundo. O Brasil era um país jovem, hoje é um país maduro e vai ser um país idoso. Pouca criança, muito idoso. Então a indústria, complexo industrial da saúde vai voar. Na minha rua, aqui em São Paulo, tem 3 farmácias, numa rua só. Então você vai ter um crescimento da indústria farmacêutica impressionante. Nós precisamos inovar, você estimular um produto, Ozempic, esse produto semaglutida, que é usado para diabetes e obesidade, um produto fez a Novo Nordisk, a indústria farmacêutica dinamarquesa, o valor dela ser maior que o PIB da Dinamarca inteira. Um produto, Ozempic, vendido no mundo inteiro, caro para burro. Então, o valor da Novo Nordisk ficou maior que o PIB da Dinamarca. Então, nós precisamos ter uma indústria inovadora, estimular a inovação. Registro de patente no Brasil estava levando 7 anos, baixamos para 6, 5, 4, hoje está em 3,5, a meta é chegar a 2 anos, que é o padrão internacional. Uma indústria verde, sustentável, e aí vem biocombustível, ao invés de produz cana, agroindústria, faz etanol. Então, o etanol do carro, da gasolina, que estava 27,5, foi para 30, para 32. O bio, óleo de soja, ao invés de vender soja, faz biocombustível, óleo de soja. Estava em 10, foi para 15%. Nós deixamos de importar diesel dos Estados Unidos e colocamos o bio no diesel. E nesse momento de guerra é mais barato. O etanol está mais barato que a gasolina, o bio está mais barato que o diesel. Você está gerando emprego no Brasil. Vai ter que trocar o querosene do avião, o SAF. Quem pode produzir? Brasil, Estados Unidos e Índia. Navio vai ter que trocar o diesel por etanol ou metanol. Aliás, esse vai ser até mais rápido. Algumas empresas de navegação já estão operando com etanol ou metanol. Então você vai ter uma indústria mais verde, mais sustentável, energia eólica, energia solar, energia renovável. Depois uma indústria mais competitiva. E eu queria destacar, Araújo, a reforma tributária. A indústria está super tributada no Brasil. Ela responde por 11% do PIB e paga 30% de imposto. Todo o imposto está em cima da indústria. Então a reforma tributária vai ajudar a desonerar a indústria e vai desonerar investimento. Hoje quem investe paga imposto. Vou montar uma padaria aqui na esquina, eu vou pagar imposto, tudo que eu comprar. Montar uma granja, eu vou pagar imposto. Montar uma fábrica, eu vou pagar imposto. E exportação, você paga imposto quando exporta. Eu vou exportar um automóvel, eu não pago imposto, não existe imposto de exportação. Mas eu já paguei quando eu comprei o aço, quando eu comprei o pneu, quando eu comprei o vidro. Então você tem que tinta, eu tenho que devolver esse imposto. Senão o cara exporta imposto, não consegue competir. Quem diz que o governo devolve? Não devolve. Então o cara fica com um mico, que é o chamado crédito acumulado. Aí não consegue competir.
Quem produz lá fora produz mais barato. Você não consegue disputar mercado. Então, a reforma tributária desonera investimento, desonera exportação, simplifica, desonera a cesta básica de alimentos, e é uma cesta básica muito maior. Hoje tem muito alimento que é tributado, paga ICMS, paga ISS, paga tributo federal. Então, a reforma tributária vai desonerar totalmente a cesta básica de alimentos, a cesta básica mais ampla, desonera investimento, desonera exportação. Há um estudo, Araújo, que mostra que em 15 anos, um estudo do IPEA, a reforma tributária pode fazer o PIB crescer 12% a mais, os investimentos 14% a mais, e as exportações 17% a mais. Então, é uma reforma importante. Então, uma indústria mais competitiva, trocar máquina. O parque industrial está envelhecido. Então, se comprar uma máquina, eu depreciava em 15 anos. Nós fizemos depreciação acelerada. Troque a máquina, deprecie em 2 anos, para estimular, renovar o parque industrial e ele ter mais competitividade. E exportação. Exportação. Se eu produzir pão, não tenho que exportar, vendo aqui no bairro. Agora, se eu produzir avião, se eu não exportar, eu fecho. Não tem escala você fabricar avião para um país só. Se eu produzir armamento de guerra, tanque de guerra, vai fechar, como fechou em Gesa, em São José dos Campos, como fechou a Vibraz, em Jacareí, porque não tem, o exército vai comprar pouco tanque de guerra. Então não tem escala, fica muito caro a produção, você precisa ter volume, ter escala. Então é fundamental você ter uma exportação. Aí o Brasil, o presidente Lula fez acordo Mercosul, Singapura. Hoje o que está segurando máquina, exportação é Singapura. Mercosul, EFTA, são os 4 países de grande renda per capita. Noruega, Suíça, Liechtenstein, Islândia. E Mercosul, União Europeia, são 27 países da Europa. Em 60 dias do acordo, já aumentou 4% a exportação brasileira. Então, engatilhado, Emirados Árabes, Canadá, Coreia do Sul, então, fazer mais acordos comerciais para você vender os produtos lá fora. E temos que resolver um problemão dos Estados Unidos. Porque a China, ela compra commodity, petróleo bruto, minério de ferro, celulose, milho, soja, café, carne. Mas não compra indústria. Quem compra a indústria é os Estados Unidos. Motor, máquina, avião, carro, trator, equipamento. Então, estamos num empenho total para buscar uma solução para retomar, acabar com esse tarifaço. Tarifácio é muito injusto, porque quando um produto americano entra aqui, nós compramos, é 3% do imposto. Quando entra lá é 25% daqui. E eles têm superávit na balança comercial. Quando a gente vê exportação e importação, eles exportam muito mais para nós do que nós exportamos para eles. Eles têm superávit. Os Estados Unidos têm déficit de PIB inteiro. No G20, dos 20 países de maior PIB do mundo, só 3 eles têm superávit. Brasil, Reino Unido e Austrália. Então a gente não sai da mesa de negociação até resolver isso. E estamos confiantes de que a gente vai acabar resolvendo. Hoje, na exportação do Brasil para os Estados Unidos, o que está pegando é 15%. 55% está fora. Comida está quase tudo fora. Suco de laranja, carne, café, tudo desonerado. Não tem tarifaço. O problema é a indústria. A indústria que está... Eu tive agora reunido sexta-feira com Piracicaba, porque ali tem Caterpillar, tem grande indústria de máquinas, e na região, Campinas. Então, para quê? Para a gente socorrer essas empresas, que é a indústria que está mais afetada. Alimento está quase tudo fora do tarifaço. E tem uma parte, em torno de 20%, que é a chamada seção 232, que nós e o mundo estamos iguais. Não tem diferença.
Aço, alumínio e cobre, 50%, mas é para o mundo inteiro, não nos afeta a competitividade, a não ser para quem está dentro dos Estados Unidos. Automóvel e veículo, é 25%, mas é para o mundo inteiro. O problema é aquele que só nós estamos com 25%. Aí afeta, que aí o seu vizinho tem uma preferência tarifária. O que nós estamos fazendo? Abrindo o mercado, correndo. Tanto é que mesmo com o tarifaço, a gente ano passado bateu recorde de exportação, 349 bilhões de dólares. E por que a exportação é importante? Nós temos 2% da economia do mundo, 2% do PIB do mundo. Então, 98% do mercado está fora do Brasil. Eu tenho que ganhar esse mercado, vender para fora, vender para fora. E a pequena empresa tem dificuldade de exportar. Nós fizemos um programa só para pequena empresa. Programa de remessa, um programa de estímulo, chama Reintegra de Transição. Esse Reintegra de Transição, pequena empresa. Você exportou, eu deposito 3% na sua conta imediatamente, que é para compensar aquele crédito tributário. Por que é de transição? Porque depois da reforma tributária isso acaba. Só que a reforma tributária, o ano que vem é o federal. PIS, COFINS e IPI vira um imposto. O ICMS e o ISS leva mais 4 anos, só vai completar em 2032. Então, até lá eu faço o Reintegra de Transição. A Itália é um bom exemplo de pequena empresa que exporta muito. As pequenas empresas lá exportam muito. Aqui no Brasil, exportam poucos. Então, nós vamos dar um apoio grande com o Reintegra, dando um crédito de 3%, a Apex abrindo no mercado e fazendo mais acordos comerciais. Então, acho que o Brasil tem tamanho, nós somos o 5º país do mundo em extensão territorial, um continente. A América Espanhola se dividiu em dezenas de países, entre o México até o Uruguai. A América Portuguesa se manteve unida num país continente. Nós temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, é maior que Portugal. É maior que 2/3 dos países do mundo, são menores que Altamira. O mundo tem 200 países, 150 países são menores que Altamira. Nós somos um país gigante, gigante. Então, 5º do mundo. Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. 7º do mundo em população. É uma escala. Então, Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. Nós éramos o 6º. Fomos ultrapassados pela Nigéria, na África. Hoje nós somos o 7º. A Nigéria vai ser um dos países mais populosos do mundo, muito pobre, porque a metade norte dela é muçulmano. Então, cada homem tem 3 mulheres. 3. Então, você tem um crescimento demográfico impressionante. Então, o Brasil é o 5º em extensão territorial, 7º em população, 10º em PIB e subsolo, petróleo, terras raras. Nós só exploramos 30% dos minerais estratégicos do solo brasileiro. Só 30%. Já somos o 2º do mundo em minerais estratégicos, só perdemos para a China. Então você vai ter os minerais estratégicos para fazer os superímãs dos automóveis elétricos, os aviões, enfim. Petróleo, somos o 6º maior produtor de petróleo do mundo. Agricultura, nós somos a agricultura mais competitiva do mundo. Há 50 anos atrás, nós importávamos comida, importávamos alimento. Esse ano, nós vamos passar aos Estados Unidos. Nós vamos ser o maior exportador de alimento do mundo, o Brasil. O maior exportador de alimento. O que nós precisamos é agregar valor nesse alimento.
Ao invés de vender o porco, vamos vender salsicha. Fábrica lá no Paraná, 2.000 empregos. Ao invés de vender o frango, vamos vender o frango empanado. 3.000 empregos cada fábrica. Agregar valor. Ao invés de vender a soja em grão, vamos vender o óleo de soja. Vamos transformar em carne. Então, agregar valor é importante, extremamente significativo. Temos uma indústria que vai até avião. Ainda temos. A Embraer é a terceira do mundo, encostando ali na Boeing e na Airbus. E agora a indústria de defesa. A fábrica da Vibraz, que fechou em Jacareí, conseguimos reabrir o mês passado, 480 trabalhadores. Em seguida deve reabrir a de Lorena, que faz combustível para míssil. Nós exportávamos 700 milhões de dólares de defesa. Chegamos a 3,5 bilhões de dólares. O mundo compra tudo que for defesa. Avião, míssil, tanque, tudo. Drone, impressionante. É uma indústria que, infelizmente, é a que mais cresce. O mundo está com 2 guerras ao mesmo tempo, fora os conflitos regionais. Então, esse é um setor de as nossas missões da nova indústria Brasil. Missão 1, agroindústria. Primeiro. 2, complexo industrial de saúde. Nós importamos 55% de remédio e equipamento de saúde no mundo. Não fabricamos aqui dentro, vem tudo de fora. A nossa meta é chegar a 70% de fabricação nacional, fabricar aqui dentro do Brasil vacina, antibiótico, remédio, equipamento, tomógrafo, ressonância. Terceira missão, cidades, habitação, mobilidade, energia, saneamento básico. 4, transição digital. O carro vai ser elétrico, vamos fazer bateria. Então, transição digital. 5, ecológica, para você descarbonizar. E 6, defesa e aeronáutica aeroespacial. Fazer míssil, fazer avião. O KC-390, fabricado aqui em Gavião Peixoto, está batendo recorde de venda. Esse avião de defesa. A Embraer está batendo recorde, exporta por 5 continentes. Então, um empenho grande na indústria. Mas diz que o melhor remédio é um bom alimento. Nós estamos aqui na casa do alimento. Cumprimentar o Araújo, foi um grande prefeito de Jacutinga, nosso vizinho aqui no sul de Minas. E para encerrar, lembrar, eu fui prefeito de Pindamonhangaba na década de 70, tinha 24 anos de idade. Fui prefeito 6 anos. Quando eu era prefeito, Araújo, faleceu um ex-prefeito. Aí eu fui no velório do ex-prefeito. Agora que estou saindo do velório, um munícipe querendo me agradar, ô doutor, no do senhor vai ter mais gente. Aí não quero ver isso não, né? Ainda bem que não aconteceu isso comigo já. O pessoal está aberto a palavra, rapidinho, objetiva, e queiram fazer para o vice-presidente geral do OCA. Vamos lá. Bem, boa tarde a vocês. Araújo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Senhor vice-presidente, boa tarde, senhor. É um prazer revê-lo
eu quero fazer um comentário e um agradecimento. Em 11 de julho de 2011, eu abordei, hoje o vice-presidente, naquela época o governador, quando foi uma visita dele a Votuporanga. E aí era uma tarde onde estavam todos os prefeitos, né, deputados, reunidos, e nós havíamos acabado de fundar o Sindicato de Alimentação de Porto Gestal. E um dos objetivos da fundação desse sindicato, entre defender a classe trabalhadora, diante das condições que a gente estava enfrentando em usina de açúcar, era por uma pavimentação que faz a ligação entre Porto Gestal e Carmona. E diante disso a gente entendia que com a fundação do sindicato a gente teria mais, vamos dizer, não poder, mas uma oportunidade para chegar até o governo do estado na época e fazer essa solicitação. E naquela tarde, no meio de todo aquele pessoal, eu abordei o então governador. Prontamente ele me atendeu, me pediu a minha caneta emprestada para receber o ofício. A partir daí, através até do próprio Araújo, agendamos várias reuniões no Palácio Bandeirantes aqui, onde fomos recebidos, aonde num determinado momento foi dado um pré-autorizo para que pudesse dar prosseguimento nessa obra. E hoje, felizmente, nós estamos lá com essa obra em andamento. Então, houve toda essa participação do então governador Geraldo, naquele momento, de nos atender e dar toda essa oportunidade. Então, diante disso, além de tudo isso, todo esse respeito, esse carinho que nos recebeu, é que eu vim aqui hoje, fiz questão, de nome da nossa classe trabalhadora, dos municípios, daquelas pessoas que dependiam dessa, e depende ainda, até porque está aí em andamento, dessa construção, dessa movimentação, é que eu venho aqui agradecido em nome de todos. Uma boa tarde, muito obrigado. Eu queria cumprimentar a mesa, né, o meu amigo, se assim posso chamar, Dr. Geraldo Alckmin. Eu era o presidente do sindicato na época do Presidente Prudente. Uma cidade agonizava, o termo certo era isso, agonizava por falta de emprego, porque era uma cidade relativamente pequena e só tinha uma grande indústria. Praticamente era só aquela grande indústria. Aí, o presidente do sindicato, comprometido, como graças a Deus eu fui, os companheiros aqui são testemunha disso, o próprio Araújo é testemunha disso, ficava com a cabeça doendo e a cabeça inchada. Aí um dia eu falei para minha esposa, eu vou procurar os meus amigos para ver o que a gente pode fazer por presidente Epitácio. Vim aqui na federação, procurei o Araújo encampou a ideia, vamos falar com o nosso amigo Dr. Geraldo Alckmin. Assim fizemos. Para resumir um pouco a história, foi uma tremenda negociação, ele sempre muito firme, e nós acabamos botando de volta para dentro do frigorífico, era o frigorífico, na época, o frigorífico do JBS, mais de 2.000 famílias que já estavam na rua, que já estavam no desespero, já estavam agonizando a cidade, o comércio já sentindo, o comércio sofrendo, e nós conseguimos colocar de volta, graças ao Araújo e principalmente ao nosso ex-governador, Dr. Geraldo Alckmin. Eu tenho muito orgulho disso, Dr. Geraldo. Defendo o nome do senhor em todo lugar onde eu ando. O Gonçalves é testemunha disso também. Porque é um orgulho. Não foi feito para minha família, não foi feito para a família de nenhum que nós estamos aqui, mas foi feito para a família daqueles que mais precisavam naquele momento. Agradeço ao senhor de coração. Agradeço ao senhor de coração. Porque o empenho do senhor de deixar aqui o palácio, ir até a beira, as margens do rio, e fazer o que o senhor fez, nenhum outro governador de estado vai fazer. Eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui jogando conversa fora. Eu digo para os companheiros, nenhum nunca fez e jamais fará o que o senhor fez por aqueles
povo da cidade de Presidente Epitácio, onde mora o nosso companheiro presidente do sindicato hoje, Zé Gonçalves. Outra coisa, é o desafio aos meus companheiros e a quem estiver por aí, é encontrar, dentre os nossos adversários, eu vou chamar adversário porque respeitar os adversários é sempre bom, deveria chamar por outro nome, mas eu vou chamar de adversário. Dentre os nossos adversários, uma pessoa tão preparada como essa palestra que ele acabou de dar para a gente. Não existe aí, pelo que a gente está vendo, é gente defendendo a própria família, é gente defendendo o próprio círculo vizinho, amigos e outras coisas. Mas nunca com proposta, nunca com palestra igual essa que ele nos traz, com benefício, em tão pouco tempo que ele está lá na vice-presidência do nosso país. Então, Araújo, eu quero me encerrar agradecendo aqui a oportunidade de poder falar com vocês todos que são meus amigos, principalmente o Dr. Geraldo Alckmin. O agradecimento da nossa região por esse homem e torcer e ter a certeza que você vai ter mais um mandato para poder manter a chama desse país e caminhando sempre para frente. Muito obrigado. Deu som aí? Tá o botãozinho. Alô? Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao Dr. Geraldo Alckmin. E muito obrigado pelo Euclides Araújo, né, por ter o convite para nós estarmos aqui. Eu sou do Sindicato de Macatuba e, na verdade, eu quero fazer uma sugestão para o senhor, doutor, que seja levado, não talvez pelo presidente Lula, mas de repente para o governador Haddad. O senhor conhece o trabalho do padre Lancelotti, né, o Júlio Lancelotti. É um padre que vem lutando sempre sozinho, né, nas causas sociais. E um trabalho que eu achei assim, interessante, que agora, esse ano, ele está fazendo, é a academia para as pessoas que passam pelo CAPS. Né? As pessoas, os usuários, e já tem pessoas saindo do mundo da droga devido a estar participando, né, de uma academia social. Então, de repente, seria uma ideia, um voucher para o presidente da República no Brasil todo, ou então mesmo para o estado de São Paulo, né? Então fica a minha sugestão, que eu acho que é de grande valia, o senhor como médico, né? O senhor sabe a importância que é uma academia, que é um esporte. Então fica aqui a minha sugestão para que venha estar sendo visto com bons olhos esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Ju. Boa tarde, companheiras, companheiros. Cumprimentar aqui nosso presidente Araújo. Eu não sei se eu chamo de doutor, senhor, excelentíssimo. Eu prefiro chamá-lo de companheiro Geraldo Alckmin, companheiro da categoria da alimentação. Eu acho que assim, pessoal, esse encontro aqui, senhor Araújo, eu acho que ele tem vários significados, mas eu acho que talvez o mais importante é o compromisso, é reafirmar o compromisso nosso da categoria da alimentação do Estado de São Paulo, por que não dizer do país, né? O Marcelo Seixas de Goiás está aí também. O compromisso da categoria da alimentação em defesa da democracia, em defesa do projeto voltado à classe trabalhadora do nosso país. Agora, isso não vai ser uma tarefa fácil. Nós vamos ter uma eleição esse ano, novamente, muito acirrada, com projetos muito bem distintos um do outro, nós sabemos disso. Agora, nós sabemos o que nós passamos na eleição de 2022. Nós sabemos o que nós enfrentamos, senhor Araújo, nas urnas, na campanha. Nós sabemos. E 2026 vai ser um desafio dobrado. Um desafio dobrado para a gente impedir que aqueles que podemos chamar de um bando, bandidos, que tomaram conta do nosso país por 4 anos, e nós vimos o resultado disso da classe trabalhadora. Salário mínimo congelado, sem aumento real de salário,
direitos trabalhistas dos trabalhadores sendo negados. Então é contra isso que nós defendemos. Nós não defendemos candidatura de A, B ou C, não. Nós defendemos o projeto. E se existe um projeto hoje que a classe trabalhadora tem que defender, é o projeto Lula-Alckmin, e é para isso que nós vamos. E eu preciso, vice-presidente, também dizer duas questões. A primeira delas, que eu acho que é uma discussão que está no âmbito nacional, e a categoria da alimentação abraçou essa pauta, que é a questão da redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1. E aqui não vamos nos enganar. Esse projeto só caminhou e tem agora enfrentado alguma resistência por parte do presidente do Senado, mas só caminhou e tem esperança de ser aprovado se nós tivermos um governo comprometido com a classe trabalhadora. Então aqui fica um apelo nosso, para que a gente retome com força total essa questão da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. E uma outra questão, talvez, Contessoto, a categoria da alimentação a gente tenha 50% sejam mulheres, dentro mais, ou mais. 80%. E o que nós estamos vendo, mesmo com a Lei Maria da Penha, que completou 20 anos agora na sexta-feira passada, dia 7, completou 20 anos. E o que nós estamos vendo, o número de feminicídio crescendo no país, em especial no estado de São Paulo, que está indo na contramão de todos os outros estados, o vice-presidente. Então é preciso também uma política voltada no combate ao feminicídio. Está provado que não basta ter legislação, tem que ter educação, e passa pela educação. E para nós, a categoria da alimentação, nós temos hoje, dentro das convenções coletivas, algumas convenções, para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo. Mas a gente tem que brigar, o Carluxo, para dentro da convenção ter cláusulas que protejam a mulher vítima de violência doméstica. Mas nós temos. Isso é o ideal? Não é o ideal. Mas foi necessário que a gente criasse essas ferramentas. Então, uma atenção especial para essas questões. O feminicídio contra as mulheres e a questão do fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Obrigado, senhor. Obrigado. O microfone, depois eu faço. Bom, na verdade, assim, é rápido, esse presidente da República. Eu queria fazer um agradecimento ao senhor, pessoalmente, aqui, né, olhando nos seus olhos. Nós estávamos com uma dificuldade, nós tínhamos 5 unidades do setor de bebidas, vou simplificar, Heineken e Ambev, quando o Araújo solicitou uma reunião, porque havia, da parte, na época, o senhor como governador, claro, naturalmente, lá haveria um acréscimo na tributação, passando da tributação, acho que estava em torno de 18 à época, passando para 25. E na primeira ligação do Araújo, o senhor só falou, vem aqui. E nós fomos acompanhando, né, para poder. Eu lembro muito bem que o senhor chamou o secretário na sala, após a gente explanar, perguntando para ele, foi feito um levantamento com relação à quantidade de trabalhadores envolvidos. E quando a gente fala assim, parece muito simples, mas nós temos uma unidade da Heineken, uma da Ambev em Jacareí, que estava praticamente ao lado aqui do vidro, ao lado do Rio de Janeiro, praticamente. Nós tínhamos uma unidade em Jaguariúna, que está a 120 quilômetros. Nós estamos falando de 25 mil empregos entre diretos e indiretos. Né? Então, o agradecimento é que assim que terminou aquela reunião, nós até nos comentamos, acho que o governador era o Pezão, ele havia reduzido no Rio de Janeiro propositadamente para 20, e você falou assim, não, então vamos manter os 18 aqui no estado de São Paulo. Então é um agradecimento da categoria de alimentação e de Campinas em especial, nós temos as 2 unidades, né, tanto em Jaguariúna a gente tem a Ambev, como em Itu nós temos a Heineken, né? Então eu quero agradecer isso pessoalmente pela sua oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde, companheiras, companheiros. Obrigado, Araújo, pelo convite. Eu sei que não estamos ainda em campanha, né, acirrada, mas não sei se, mas eu quero falar aqui. Como faz para chegar nos nossos técnicos, vice-presidente? Por que não, em nome da nossa democracia, a extensão aqui na fala do Júnior, que
as urnas eletrônicas são confiáveis, são democráticas e a maioria da nação brasileira quer. Então, por que não a gente não explorar mais essa questão de que se a urna não fosse confiável, vários políticos, talvez no passado, não teriam sido eleitos, né? Como foi em 2018. Então, assim, explorar mais esse campo, porque eu acho que daria muito resultado. Obrigado. Olha, agradecer aqui as manifestações, cumprimentar o Edival e Ponte Gestal. Eu me lembro que eu, às vezes, deixava para domingo à tarde ligar para algum prefeito Araújo. Ele pedia uma ponte, né, uma estrada. Então, às vezes, eu mesmo ligava, porque eu não tinha secretária, nada. Aí liguei para um prefeito do interior, e foi depois do jogo, acho que ele já tinha tomado todas. E o time perdeu? Aí eu mesmo liguei, e aí eu falei, aqui quem fala é o governador Geraldo Alckmin. Ele achou que era trote, ele falou, e aqui é o presidente Bush. Pá! Mas agradecer ao Edival, e o setor de açúcar e álcool, é muito importante. São Paulo é o maior produtor, os maiores produtores do mundo, o maior produtor brasileiro. Então, o que nós fizemos para impulsionar o etanol? Era 25% o ICMS da gasolina e 25% o ICMS do etanol. Nós mantivemos os 25% a gasolina e baixamos o etanol para 12%. Então, São Paulo, todo mundo passou a pôr etanol no carro. Aliás, é interessante lembrar, o rodízio de carros, rodízio aqui em São Paulo, lá atrás, na época do Mário Covas, começou no ano 2000, faz 26 anos, no inverno, porque é só no inverno que a qualidade do ar ficou tão ruim, mas tão ruim para 20% da frota, para diminuir a poluição. Aí ajudou tanto o trânsito, falou, não, vamos fazer o ano inteiro só no horário de pico, que ajuda o trânsito. Mas começou pela péssima qualidade do ar no inverno. Hoje ninguém mais fala disso, porque etanol, biodiesel, melhorou a qualidade do ar. E a terceira causa de morte e mortalidade no Brasil é pulmão. O idoso é pulmão. Então, é fundamental isso para a saúde. E até hoje é 12% etanol e 25% a gasolina, que é um combustível fóssil, que a gente ainda importa, né? A gente exporta petróleo bruto, mas importa derivados do petróleo. A gente importa gasolina, importa diesel. Então a gente deixa de importar e produz aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda, agregando valor aqui. Agradecer ao Carlúcio, lembrou lá do presidente Epitácio, e o setor de frigorífico é um grande empregador. Frigorífico é muita gente, muita gente. E uma boa notícia, agora em agosto, está vindo os emissários da Coreia do Sul. Vão vir para fazer inspeção sanitária. Deve estar tudo ok. O presidente Lee, da América do Sul, esteve com o presidente Lula, agora, há 10 dias atrás, ele veio ao Brasil e se abriu o mercado da Coreia do Sul, são 700 mil toneladas de carne. E vamos trabalhar para a questão da União Europeia. A China compra muita carne, mas é a dianteira. A Europa compra carnes nobres, carnes mais caras. Então é importante a preparação da carne, o que gera muito emprego. São Paulo não tem o maior rebanho do Brasil. É tudo Mato Grosso, Goiás, mas é o maior processador de carne do país.
Então aqui você processa a carne para depois exportar. Agradecer aqui ao Ricardo, de Macatuba, que foi vereador lá em Macatuba. Importante a sua proposta. Infelizmente tem aumentado o problema da drogadição. Tinha um padre em Campinas, chamado Padre Haroldo, viveu quase, né, Marcos? Quase 100 anos. E ele dizia, a vida inteira ele dedicou a vida dele a ajudar o jovem a sair da dependência química. Ele dizia, era pinga, 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 pinga e pinga. Hoje é crack, 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 droga. Então nós precisamos dar a mão para esse jovem, tirá-lo da droga. E aí o trabalho do Padre Júlio com as academias ajudam muito. É interessante, quando eu dou uma ordem assim, dá um tiro, pá, a ordem sai do cérebro, o dedo não apita nada, o cérebro é que manda. Como é que ele chega lá na ponta? Ou abrace alguém, acaricia alguém, a ordem sai do cérebro, ele chega até lá, ou o Pelé vai marcar o gol, a ordem sai do cérebro e o pé dá o chute. São mediadores químicos que fazem um impulso nervoso e pulando de neurônio para neurônio até chegar lá. Você pegar hoje o grande problema, nos Estados Unidos é impressionante a venda de antidepressivo. As pessoas, estresse, ansiedade e depressão. O cara já acorda cedo, deprimido. Aí aquele monte de remédio antidepressivo, as sertralinas, né, encharcam de mediador químico, o cara levanta, né, dá uma animada, só que tudo droga, remédio. Quando a pessoa faz ginástica, academia, ela libera mediadores químicos. Chama até o barato do corredor. Quem faz ginástica, ele não consegue parar, porque tem uma sensação de bem-estar. Melhor coisa para a saúde é mexer o corpo. Então, a academia pode ajudar muito o jovem a sair. O CAPS, que ele referiu, é o Centro de Atendimento Psicossocial, é saúde mental. Então, vai ajudar muito o jovem a envolver essa questão aí das academias. O Padre Júlio faz um trabalho muito bonito. O Arthur de Limeira falou da escala 6x1. Um dia eu fui dar uma palestra no Congresso de Medicina, aqui no ABC. Falei, a minha irmã já tem mais idosa do que eu, está com Parkinson, então vou visitá-la. Então saí de São Bernardo, peguei o Rodoanel e peguei a Ayrton Senna. Eram quase 10 da noite, vou parar para fazer um lanchinho na beira da estrada, na Ayrton Senna. 15 para as 10 da noite. A mocinha que me atendeu falou do 6x1. Ela me disse o seguinte, doutor Geraldo, eu posso trabalhar sábado, não tem problema. Eu posso trabalhar domingo, não tem problema. Eu posso trabalhar de noite. O senhor vê que eu estou aqui 10 horas da noite trabalhando. Agora eu preciso de 2 dias, porque eu tenho casa para cuidar. Eu não tenho empregada doméstica, eu tenho casa para cuidar. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho família para cuidar, eu preciso de 2 dias. Então, está corretíssimo acabar com essa escala. Isso vai chegar lá. A proposta já foi aprovada na Câmara, está no Senado. Aliás, a redução de jornada é uma tendência mundial, natural, que você cada vez faz mais com menos gente. Isso. A tecnologia permite, você pegar uma indústria de automóveis, no passado tinha 20 mil, 30 mil trabalhadores, hoje robô, né? Você tem inteligência artificial, Então, no mundo inteiro se reduz jornada, porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente. Mesmo a agricultura, pega a cana de açúcar, era tudo cortador de cana. Então você tinha o cortador de cana filme com a Regina Casé. Hoje é máquina. A máquina planta, a máquina colhe, até porque você não pode queimar mais. Você não pode queimar,
acabou o cortador, é só máquina para poder trabalhar. Então está corretíssimo, isso vai acontecer. Eu fui constituinte com o Lula em 1988, reduzimos a jornada, ela era mais alta, nós reduzimos a jornada, e 48, e olha, quanto tempo faz isso? A Constituinte é de 1988, é outro mundo hoje, outro mundo. Então vai ter sim a redução da jornada, sem redução de salário. E queria destacar aqui a redução, veja como às vezes a política, essa coisa muito radical, ela está errada. Às vezes fala, não, se preservar o meio ambiente vai atrapalhar a produção. Se melhorar o mercado interno, não consegue exportar. Não é verdade. Nós estamos hoje com o menor desmatamento e a maior produção agrícola da história. É possível você reduzir desmatamento e ter a maior produtividade. Nós tiramos 30 milhões de pessoas do mapa da fome. Tinha 30 milhões de brasileiros em segurança alimentar, sem ter 3 refeições por dia. E estamos batendo recorde de exportação de alimentos. É perfeitamente possível se erradicar a fome aqui e exportar bastante. Não é... Até ter uma sinergia essas questões. E também o feminicídio, é muito triste. São Paulo tem 4 vezes a média do Brasil em feminicídio. É uma tristeza isso. Mas agradecer ao Marcos Araújo, que lembrou aqui da questão do imposto sobre as bebidas. Aliás, sempre que a gente reduz imposto, aumenta a venda. Vou dar um exemplo. O carro sustentável. O que nós fizemos, Araújo? O que é o carro sustentável? Não é um carro de 200 mil reais. É o carro de entrada. Carro de 70 mil. Primeiro carro de entrada. 80% reciclável. Ele, depois que ficar velhinho, recicla 80%. Não pode emitir mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Fabricado no Brasil. E flex, fabricado no Brasil. Tiramos o IPI. IPI zero. Tiramos o IPI. Aumentou a venda 31%. 31% a mais. Porque zerou o imposto, a montadora dá desconto, a concessionária dá desconto, aumentou 31%. As principais montadoras entraram. Volkswagen, 2 carros, Polo e Terra. A Stellantis, Mobi e Argo. A General Motors, Onix. A Hyundai, HB20. A Citroën C3. Aquele carro de entrada aumentou 31% porque nós zeramos o imposto. Não tiramos imposto de carro de gente rica, de 200, 300 mil, mas zeramos o imposto do carro de entrada flex, para estimular uma energia limpa. E o Fânio de Piracicaba, tive reunido sexta-feira, porque Piracicaba é um setor impactado com indústria de máquinas, né? E aí nós fizemos uma reunião para dar todo o apoio às indústrias de máquinas e aos fornecedores também. Você tem imagine a Caterpillar, faz trator para estrada, patrol, pá carregadeira, motoniveladora. Ela perdeu exportação, mas não afeta só ela. Tem um monte de fábrica na região que produz para ela, são fornecedores. É isso aí, fornecedores. Então a gente vai apoiar também esses setores. Mas quero deixar um grande abraço, agradecer muito o convite do Araújo, agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês. Eu sempre fico feliz em rever o Araújo, cada vez mais jovem. Ainda bem. Um dia desse eu ouvi uma boa do Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues é de Guariba, região de Ribeirão Preto. Ele está com quase 90. E o Roberto dá uma palestra. Ele fala da mudança demográfica. O Brasil era um país jovem. Hoje é um país maduro e vai ser um país idoso.
E a nossa meta agora é 100 anos de idade. Aí todo mundo aplaude. E eu, Roberto Rodrigues, estarei lá. 100 anos de idade. Aí todo mundo aplaude. Aí ele pergunta para o pessoal: sabe do que eu vou morrer aos 100 anos? Homicídio. Um tiro pelas costas de um jovem namorado ciumento. Otimista. E o desenvolvimento do país. Grande abraço a todos. Tá tirando várias aqui. Boa, bem legal. É que eu tiro o professor daqui. Vocês estão vendo lá bem legal. Mais uma aqui. Melhor me afastar aqui, porque senão eu vou atrapalhar você.
Não, fica aqui na minha frente, pô. Não, não, pegar a não, imagem. tranquilo. Boa, vai lá. Só não vai levar, só não vai marcar essa Vamos lá, vamos lá. Ô, Pio, vem cá. Deixa eu tirar a desculpa aí. Oi, gente, obrigado. Só pra gente A descrença. Tá dando certo. Tem gente que já tirou um da licença só por causa do horário. Olha lá mesmo. O pessoal do Rio Freire já tirou foto. A gente tá falando apertado. Quer tirar pro seu? Eu não sei. Não, obrigado. Manda um abraço aqui da lá, atrasado. Já tirou. Pé silicone. Pé silicone. Tem que ter nojo. Obrigado, vocês vão dar Vem cá, pode ficar perto de mim, pode abraçar aí. Aqui. Tira aqui. Vamos lá, saúde. Aí Campinas manda pra gente, Campinas manda pra gente. O Elton também manda pra gente. O Elton já tirou. Tirou o Elton. E o preto agora? E o preto aqui. Você vai embelezar ali? Vamos tirar aqui R$10. Deu certo. Vou tirar
Alguém para tirar aí, não? Não, alguém para tirar aí? Você tira o próximo? Atenção. Muito amigo do meu irmão. Aquele que mora em Hortolândia. Opa, podia tirar um de mim agora com o irmão. Vem aqui. Ah, colega grande.